Fala, impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o que é ciência de dados. A gente vai explicar esse tema que está sendo muito falado e que tem várias oportunidades de emprego abertas. Então nessa aula eu vou te explicar passo a passo o que é ciência de dados e a gente vai responder as principais perguntas feitas no Google sobre esse tema. Mas antes da gente seguir, eu vou pedir para vocês deixarem uma curtida nesse vídeo, porque a curtida motiva muito a gente trazer mais conteúdos como esse e também comentar aqui embaixo quais são as suas dúvidas, porque depois a gente vai trazer um vídeo só respondendo as principais dúvidas de vocês. Então beleza, deixou sua curtida já? Comentou aqui embaixo? Bora lá! Quando a gente digita ciência de dados no Google, uma das primeiras coisas que aparece é o que faz a ciência de dados. E para começar explicando isso, a ciência de dados ela está presente em praticamente tudo na sua vida. Desde quando você faz uma compra e passa ali o cartão na maquininha, é a ciência de dados que decide se a sua transação vai ser aprovada ou não. Também está presente quando você tenta aumentar o seu limite do Nubank e o Nubank fala, não vou deixar aumentar o seu limite, porque a ciência de dados faz o Nubank entender que você provavelmente não vai conseguir pagar. Também é a ciência de dados que consegue decidir quais produtos ela vai te oferecer, quais mensagens ela vai te mandar e quando ela vai fazer isso. E no momento que você está assistindo esse vídeo no YouTube, no momento que você está navegando no Instagram, a ciência de dados também está presente na hora de escolher qual conteúdo ela vai te mostrar. Às vezes a gente fala, o algoritmo do Instagram, e o algoritmo é exatamente a aplicação da ciência de dados para poder ranquear, para colocar postagens uma em cima da outra e escolher qual vai ser a ordem que ele vai te apresentar. E não só no Instagram, qualquer lugar que a gente consome conteúdo hoje utiliza a ciência de dados para escolher qual o melhor conteúdo para você. A ciência de dados permite que cada produto seja o mais personalizável possível para cada cliente. Como, por exemplo, também as sugestões de filmes que vocês assistem no Netflix. E não só isso, e a ciência de dados está até mesmo em carros autônomos, porque quando eu consigo transformar em dados a distância do carro da frente, qual rua eu preciso virar, existência ou não de pedestres e até o caminho, eu consigo utilizar ciência de dados para dirigir um carro, para conseguir chegar mais rápido, levar passageiros sem motoristas e até mesmo para conseguir evitar acidentes. Então a ciência de dados está desde uma simples transação até a possibilidade de carros autônomos que dirigem sem motorista. Tá bom, Lucas, mas o que faz a ciência de dados? E só para explicar o que a ciência de dados faz, é importante a gente trazer conceitualmente a sua definição. Ciência de dados é encontrar soluções para o negócio utilizando as tecnologias disponíveis e as técnicas estatísticas necessárias. Então ela está exatamente nessa interseção desses três pilares. Do pilar de negócios, do pilar de tecnologia e do pilar de matemática, do pilar de estatística. Só que, principalmente, ciência de dados é sobre encontrar soluções para o negócio. A tecnologia e a estatística são ferramentas que a gente vai utilizar para fazer isso, mas elas nunca podem estar acima do pilar de negócio. E só para ficar muito claro o que é ciência de dados, ela não é sobre gráficos bonitos, não é sobre algoritmos de aprendizado e muito menos sobre esse monte de nome que a gente tem como inteligência artificial, Big Data, Deep Learning. Ela é especificamente sobre você conseguir resolver os problemas da empresa e encontrar soluções para o negócio utilizando dados. Você pode fazer isso com apresentações bonitas, com algoritmos de aprendizado, com Deep Learning, Big Data, tudo isso? Sim, mas são ferramentas. O seu grande objetivo é resolver problemas de negócio. Então, ciência de dados é basicamente sobre o impacto que você consegue gerar na empresa. E diariamente a gente já está tomando decisões baseadas em dados. Não é uma coisa que a gente só faz quando a gente está na empresa em projetos super complexos. A gente toma decisões baseadas em dados, por exemplo, quando a gente vai escolher a nossa comida no iFood. E a gente pensa, a loja está ou não aberta? Isso é um dado, sim ou não? Baseado nesse dado, se não estiver aberta, a gente não escolhe a loja. Se estiver aberta, a gente pode olhar, por exemplo, qual a avaliação da loja. Se for menor que 4,5, eu não escolho. Agora é um critério meu que eu estou definindo. Se for maior, eu vou ver o preço da comida e eu posso ver várias outras coisas e utilizar esses dados de forma inconsciente para poder tomar decisões. E nessa decisão aqui a gente basicamente teria uma tabelinha assim, loja aberta, avaliação da loja e preço da comida.
A única diferença é que quando a gente fala em ciência de dados, a gente vai fazer isso com muito mais dados, com muito mais informações e, claro, de uma forma escalável e replicável, porque a gente precisa trazer muito mais dado e por isso a gente precisa de tecnologia e estatística. E aí, quando eu falo de estatística, eu estou falando, por exemplo, em utilizar a média, eu estou falando em analisar a confiança dessa nota. E aí, quando a gente fala de estatística, eu estou utilizando média, eu estou falando de avaliar a confiança dessa nota. Ou seja, mais vale uma nota 5 com 2 avaliações ou uma nota 4.9 com 592 avaliações? O que faz mais sentido? Então, tudo isso é ciência de dados. E para a gente falar muito rápido dos passos de um projeto de ciência de dados, do que a gente vai fazer como cientista, do nosso dia a dia ali, como cientista de dados, a gente começa sempre fazendo perguntas para o negócio. A gente precisa entender o que o negócio está fazendo para só então começar a partir para a parte de dados. E como eu falei, ciência de dados é principalmente sobre resolver problemas de negócio utilizando dados. Então, o principal em qualquer projeto de ciência de dados é entender o que o negócio precisa. E muitas vezes nem o próprio cliente precisa. E por isso, nosso papel científico é fazer essa investigação. Depois de feito isso, entendido, estando muito claro, aí sim a gente vai começar a analisar quais são os dados disponíveis e pensar como a gente vai fazer a aquisição desses dados, que podem estar em bancos de dados, pode estar no Excel no computador de uma pessoa, pode estar numa API, pode a gente precisar fazer um web scraping, ou seja, tirar dados de um site, pode estar em redes sociais. Tudo isso a gente precisa planejar e pensar a melhor forma de fazer isso. Feito isso, a gente vai fazer a preparação dos dados, ou seja, vai retirar valor vazio, tratar valores errados, eliminar informações desnecessárias, e isso é uma parte fundamental para um bom projeto de ciência de dados. Porque lembra, se lixo entra, lixo sai. Se você dá dados ruins para o seu modelo, para o seu projeto de ciência de dados, o seu projeto vai ser um projeto ruim. E aí, feito isso, tratado esses dados, a gente começa a pensar na parte de modelagem. A gente vai fazer uma análise dos dados, vai fazer o que a gente chama de análise exploratória dos dados, que é ver o que tem naqueles dados, ver como a gente pode melhorar aquela informação, como a gente pode organizar tudo que a gente tem. Então, criar modelos de aprendizado, aí sim a gente fala de algoritmo, fala de machine learning, de aprendizado de máquinas, mas observa que não é sobre isso. É sobre resolver o problema e agora sim a gente encontra a melhor forma de resolver o problema. E depois a gente escolhe parâmetros e avalia a qualidade do que a gente está gerando. Feito isso, a última e talvez mais importante etapa do processo é a comunicação dos resultados. A gente gerou um modelo, a gente gerou algo com ciência de dados, a gente precisa apresentar para o negócio, ou para o nosso cliente, ou para o nosso chefe, para qualquer tomador de decisão. E aí, apresentado, a gente vai colocar o modelo em produção, que é disponibilizar o modelo, colocar o modelo para outras pessoas utilizarem, e aí a gente vai acompanhar para ver se está tudo certinho e melhorando sempre que necessário. Só que, aqui eu estou dizendo para vocês que tudo ok, a gente coloca esse modelo em produção, a gente disponibiliza o modelo está finalizado. Mas Lucas, e se não tiver tudo ok? Se a gente tiver com qualquer problema? A gente vai ter que voltar lá para a primeira pergunta, entender de novo os problemas do negócio, entender o que o negócio precisa e aí fazer todo esse processo de novo. Por isso que eu falei que a parte de entendimento do negócio é tão importante, porque se ela não for bem feita, a gente vai fazer todo esse processo, demorar 3, 4, 5 meses e depois a gente vai ver que não era aquilo que o nosso cliente pediu e vai precisar refazer tudo de novo. Então, entendam que ciência de dados é você resolver os problemas do negócio, então o seu foco principal está no negócio, está em conseguir gerar resultados para a empresa. E você vai utilizar a tecnologia e estatística como forma de te auxiliar a fazer isso. Então, é exatamente isso que a ciência de dados faz. E agora, passando para a próxima pergunta, ciência de dados e Big Data. Sei que é um termo muito comum, um termo que a gente vê muito por aí, mas Lucas, o que é Big Data? Big Data basicamente são dados em alto volume, gerados em alta velocidade e de grande variedade, que é o que a gente chama de 3 Vs do Big Data. Não vou ficar entrando muito aqui, mas basicamente, antigamente, a gente só tinha dado ali de venda, tinha dado ali, uma transação, um produto vendeu ou não. Hoje, a gente está gerando dado com cada vez mais velocidade. A gente tem sensores que conseguem captar coisas a cada segundo. A gente consegue captar
o tempo que uma pessoa está olhando uma postagem no Instagram. E tudo isso é gerado de forma muito rápida, com grande volume e dados de mais diferentes fontes, de dados de mais diferentes origens. Antes do Big Data, a gente não tinha nem tanta necessidade de ciência de dados, porque muitas empresas achavam que conseguiam fazer em casa toda essa análise, utilizando Excel, utilizando outras ferramentas. O Big Data foi realmente um diferencial para a popularização de ciência de dados, porque mostrou que empresas que conseguiam utilizar a ciência de dados, que conseguiam consumir todos esses dados que estavam chegando em volume cada vez maior, estavam tendo diferenciais enormes. Como, por exemplo, empresas que analisavam os comentários do Twitter para ver se uma campanha estava indo bem ou não, já conseguiam agir de forma muito rápida. Empresas que tentavam descobrir quais foram os motivos do cliente abandonar o carrinho e reverter para uma compra. Olha, vi que você sugeriu isso, que você queria isso. Será que se eu te der um cupom de desconto você não compra? Olha que agora a gente está falando em dados sendo gerados em tempo real, analisando cada um dos consumidores, analisando o tempo que eles ficaram no site. Inclusive, a gente pode analisar realmente até onde o usuário mais clica para otimizar o nosso site. A gente pode acompanhar o tempo que cada pessoa fica olhando cada uma das postagens do Instagram para poder determinar qual conteúdo ela gosta. E até mesmo relacionar a localização atual da pessoa com as preferências do usuário para poder enviar promoções personalizadas. Então vamos supor que você passou em frente a uma academia e você recebeu um anúncio daquela academia e você fala, nossa, como ele sabe que eu tô aqui, como ele sabe que eu acabei de passar. Isso tudo, ele recebendo esse monte de informação, ele juntando informações de diferentes origens, com uma velocidade muito rápida, é o que a gente chama de Big Data. Não vou aprofundar tanto nessa aula, vou deixar um link aqui embaixo, mas se vocês quiserem, comenta aqui que a gente pode fazer uma aula só sobre isso. E aqui, quando a gente fala que ciência de dados é fazer isso de forma escalável, com Big Data realmente é mais escalável ainda, e agora a ciência de dados vira um diferencial de negócio. Quem não tem ciência de dados para tratar essa infinidade de dados, acaba ficando para trás. E sem ela, seria impossível a gente analisar essa quantidade e por isso as empresas podem acabar perdendo venda, podem acabar perdendo engajamento em redes sociais, podem acabar perdendo oportunidades. E por isso a gente diz também que o Big Data foi um grande diferencial na adoção de ciência de dados pela empresa. Então tem um momento antes que as pessoas às vezes tinham um certo receio e depois onde as pessoas começaram a entender a importância de conseguir tratar essa grande quantidade de dados, que muitas vezes estão de formas até desestruturadas, diferentes daquelas tabelas de SQL que a gente conhece. Às vezes é um comentário, às vezes é um post no Twitter, são dados de diferentes formas que a gente acaba recebendo na empresa e que a gente precisa utilizar a ciência de dados para utilizá-los de forma a gerar diferenciais de negócio. Outra pergunta também que foi feita é: o que estuda a ciência de dados? E como eu falei para vocês lá no início, a ciência de dados, a gente olha o negócio, a tecnologia e também estatística. Então é claro que a gente vai estudar tecnologia, negócios e estatística. E quando eu falo de tecnologia, a gente está falando das linguagens de programação mesmo. E as mais usadas atualmente são Python e R. Já quando a gente fala de negócios, a gente fala desde ali da parte de entendimento do negócio, como a gente consegue alinhar uma expectativa, como a gente consegue deixar muito claro, o que é possível e o que não é possível fazer com ciência de dados. Ah, quero um modelo que acerta sempre. Não é possível. Quero um modelo em uma semana. Como a gente garante que o negócio vai estar de acordo com o que a gente está fazendo? Isso através de alinhamento e análise de expectativas. Além disso, visualização e apresentação de dados. A gente vai precisar comunicar os resultados para pessoas que não entendem do que a gente está falando, que não entendem de Python, que não entendem de R, não entendem nada disso. Como é a melhor forma de mostrar esses dados para as pessoas? E claro, criando uma história com seus dados, fazendo storytelling com seus dados, para que a pessoa realmente consiga engajar no que você está querendo vender. A gente também fala de distribuição dos dados, assimetria, kurtose e principalmente sobre validade estatística do que a gente está falando. Será que eu analisar duas avaliações e ver que a nota é 5, eu posso dizer que aquela loja aqui do iFood é uma loja boa? Muito provavelmente não, mas você tem 570 avaliações, uma média 4.9 e um desvio padrão não tão grande, é uma probabilidade muito maior da loja me atender bem. Ah, Lucas, não sei o que é desvio padrão. Fica tranquilo, aqui é só para mostrar para vocês que quanto mais dados a gente tem, maior a confiança a gente consegue ter naquilo que a gente está analisando.
E aí, só pra gente fechar agora, uma última pergunta. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo respondendo as demais perguntas. Quanto ganha um cientista de dados? Qual é o salário? E aqui eu quero fazer com vocês um processo científico de analisar dados. E vamos analisar os dados do Glassdoor dos salários do cargo de cientista de dados dentro do Brasil. Em média, o cientista de dados ganha R$ 8.710 por mês. Isso aqui foi atualizado em 26 de março, alguns dias antes de eu gravar essa aula aqui. E essa aqui é a distribuição dos salários. Mas, Lucas, o que significa eu dizer que existe uma média salarial de 8.710? O conceito de média é a gente dizer basicamente que se eu pegar o salário de todos os cientistas de dados e dividir pela quantidade de cientistas de dados, em média ali as pessoas vão ganhar R$ 8.710. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, mas ali numa balança entre quem ganha mais e quem ganha menos, o meio é exatamente 8.710. Ah, Lucas, e qual é a confiança nesses dados? Será que faz sentido? O próprio Glassdoor diz que é uma confiança muito alta. E isso quer dizer que muita gente já colocou o salário. Eles têm muitos dados para poder afirmar isso. Ah, Lucas, mas quer dizer que eu vou começar ganhando esse valor? Não, não é esse o conceito da média. Mas aqui, pelas faixas salariais, a gente consegue ter uma noção que, por exemplo, as pessoas que menos recebem trabalhando como cientista de dados, que colocaram a informação no site, ou seja, uma pessoa que não colocou a informação no site, a gente não consegue saber. Mas de quem falou os salários, quem disponibilizou essa informação, o mínimo ali estava na faixa de R$ 4.000 e o máximo estava na faixa de 15 mil. Ou seja, a pessoa que ganha menos está ali mais ou menos em R$ 4.000 e a pessoa que ganha mais está em 15 mil. Aqui eu tenho uma distribuição dos dados bem mais próximos a 4 mil, ou seja, tem mais pessoas ganhando 4 mil, 6 mil, 8 mil, que seria mais ou menos aqui no meio, do que ganhando 15 mil. Mas se a gente até comparar com o salário mínimo, é um salário relativamente alto em relação a outros cargos que a gente conhece e que a gente pode ver no Glassdoor. Outra coisa aqui também importante da gente analisar, outras remunerações. O que quer dizer isso? Outras remunerações, ele fala bônus, comissão, gorjeta, participação nos lucros. Então vamos supor, você tem um salário fixo e se você resolver um problema, se você conseguir mandar bem naquele semestre, você ganha um bônus. É exatamente isso que está incluído em outras remunerações. E aí, considerando essas outras remunerações, a média vai para 15 mil e vai de 5.400 a pessoa que menos ganha até 74 mil a pessoa que mais ganha. Então, essa é a informação disponível para salários de cientista de dados no Brasil. É bom até vocês terem essa informação, porque se uma vaga está propondo para vocês menos que 4 mil, vocês já podem pensar, olha, na média esse é um valor menor, então eu gostaria de conversar, gostaria de negociar o meu salário. Se está um pouco a mais para um cientista de dados que está começando, talvez seja um bom emprego. E aí cabe a você entender, qual o salário quando a pessoa vira sênior, quando vira pleno, como que funciona também o plano de carreira. Tudo isso, essa aqui é uma forma de te ajudar a ter uma noção de como está o mercado de cientista de dados atualmente no Brasil. E aí, se você quiser falar até de empresas, por exemplo, Lucas, eu quero trabalhar muito na IBM, quero trabalhar especificamente no Itaú. Você também consegue ver nesse mesmo site, no Glassdoor, só digitar lá no Google e pesquisar por cientista de dados no Brasil. E aí, quando a gente olha o Itaú, a média do Itaú é um pouco maior, 10.300, e a faixa de salário que as pessoas do Itaú disseram que ganham é entre 6 e 17 mil reais. Ou seja, a pessoa do Itaú que menos ganha 6 mil reais, já a pessoa do Itaú que mais ganha 17 mil. Já na IBM, é uma média bem menor que o Itaú. A pessoa começa ganhando 3 mil mais ou menos, só que ela pode chegar a ganhar 28 mil. Quando a gente fala do Hospital Israelita Albert Sabin, vai de 8 a 16. Tudo isso são informações de salários, até para você decidir se vai aplicar ou não para uma vaga de alguma dessas empresas. E, em geral, empresas muito conhecidas, como por exemplo o IBM, começam pagando um pouco menos porque você ter IBM no seu currículo, falar que já trabalhou lá, traz um grande diferencial quando você quiser ir para outra empresa também, e pode ser mais fácil de você conseguir novos empregos. Talvez, nesse caso, vale a pena você aceitar um salário um pouco mais baixo para começar, mas depois você conseguir um ótimo emprego porque você já trabalhou na IBM.
Então essas são algumas perguntas feitas no Google que eu resolvi trazer nesse vídeo. Não vou continuar para não ficar muito grande, tentei resumir o máximo possível e espero muito que esse vídeo tenha ajudado e que isso consiga explicar para vocês o que faz a ciência de dados, qual é a relação de ciência de dados e Big Data, o que a gente vai estudar e até mesmo os salários de profissionais dessa área. A gente se vê na próxima semana. Vou deixar aqui na tela alguns outros vídeos e se você não deixou a curtida, por favor, deixa a curtida porque isso ajuda muito. Então é isso, até a próxima semana e tchau, tchau!